Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Me chamo Felipe e sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos comentar um pouquinho hoje sobre a rodada de Champions que teve. O Real Madrid atropelando o Mônaco, 6-1, Vini Júnior jogando muito bem aí, Mbappé também. Jogo do Arsenal e Inter de Milão, jogo do PSG que perdeu para o Sporting. Teve o Dortmund perdendo para o Tottenham por 2-0 também. Mas eu não assisti nenhum desses jogos. Então o que eu assisti foi o Arsenal e a Inter de Milão, que eu estava assistindo o jogo. O Real Madrid eu comecei a assistir o jogo, mas eu vi que seria um jogo que entre escolher assistir Real Madrid e Mônaco, eu preferi escolher Inter e Arsenal, que eu achei que seria um jogo mais interessante, e realmente foi. Bom, o Real Madrid aí passou o trator por cima do Mônaco, né? Meteu-lhe 6-1. Vini Júnior jogou muita bola. A equipe do Mônaco é uma equipe frágil, né? Uma equipe que está em crise também. Mas vou ser honesto que o 6-1 eu não esperava. Eu imaginava assim uma vitória do Real mais tranquila mesmo, realmente. Mas eu imaginava uma vitória ali de 2-0, 3-0 talvez assim. Mas 6 foi um vareio de bola. Eu não tenho muito o que comentar do jogo, porque eu não vi o jogo em si. Eu assisti ali até o primeiro gol, que foi o gol do Mbappé, mas depois eu fiquei só focado no jogo da Inter com o Arsenal. Bom, então o Real Madrid encaminha aí, parece que está na segunda colocação, né, da Champions, está bem encaminhado, né. O outro jogo que foi da rodada aí, que teve mais uma surpresa, foi o jogo do City, né, perdeu de 3-1 para o Bodoglimt. O City está cada vez mais em crise, né? Está numa situação bem delicada, o time do Manchester City. Mas eu acho que o City vai se recuperar ainda, vai ao longo da temporada, vai crescer e vai dar trabalho ainda na temporada. Porém, tá num momento bem instável, né? Bem instável. Depois que trouxe os dois reforços aí, o Guerri e o Semenyo, talvez deu uma melhorada. Acho que precisa de um chacoalhão ali no elenco do Manchester City. O Rodri, eu vi que o Rodri foi expulso, mas perder de 3-1 pro Bodo. Claro que o Bodo não é nenhum bobo, né? O Bodo, apesar de estar participando da sua primeira Champions, se eu não estiver enganado. Se eu não estiver enganado, tá na primeira Champions deles. Mas não é nenhum time bobo, não. É um time que tem uma qualidade ali ofensiva, um time leve. E acabou vencendo o Manchester City. Aí, agora eles pegam o Atlético de Madrid na última rodada, se eu não estiver enganado, o Bodo Glimt, e eles podem surpreender o Atlético de Madrid e buscar uma vaguinha aí, quem sabe para aquelas repescagens lá que tem antes das oitavas. O outro jogo que teve, Tottenham vencendo o Borussia Dortmund. O Tottenham que também vem passando por uma crise, vem numa crise aí, o Thomas Frank correndo o risco de demissão aí. E eu acho que se tropeçasse no Dortmund hoje poderia causar a demissão do Thomas Frank, mas eu acho que ele ganha uma sobrevida aí, então o Tottenham venceu o Dortmund por 2-0. É um jogo, eu imagino que tenha sido um jogo equilibrado, né? Porque eu acho que as duas equipes, eu acho que o Tottenham talvez tenha um pouquinho mais de qualidade, mas ali eu acho que são meio pareadas ali as duas equipes, né? O PSG, se eu não estiver enganado, perdeu para o Sporting de 2-1. 2-1. Acho que foi 2-1 mesmo. O PSG perdeu, então aí mais uma surpresa. Claro, o Sport não é um time bobo, é um time forte, né? E acabou vencendo o PSG. E o jogo que eu assisti foi o jogo da Inter e Arsenal. Foi um jogo muito interessante. Um jogo lá e cá, né? Um jogo que meio frenético. O Arsenal atacava, a Inter contra-atacava. Até que saiu o primeiro gol ali, que foi o gol do Gabriel Jesus. Ó, o Gabriel Jesus ressurgindo aí. Pode ser o 9 da seleção aí, quem sabe, não? Pra Copa. Tá ressurgindo, fez 2 gols. E pode estar numa ascensão aí o Gabriel Jesus. Aí depois
o jogo continuou no mesmo ritmo, até que a bola sobrou pro Suchik, Lucas Suchik, sei lá como que se pronuncia o nome dele, mas é o meia croata. Ele meteu uma bolaça, meteu um golaço, hein, do time da Inter para empatar o jogo, e o jogo continuou ali, lá e cá. Foi um jogo bem interessante. O Arsenal criava chances, a Inter criava bastante chances também, porém pecava na finalização. Teve uns lances que o Luiz Henrique da Inter, ele ficou isolado sozinho ali, ele saiu disparado, mas não sabia o que fazer com a bola, ficou isolado ali, sozinho ali. Teve uma vez que ele tentou cruzar, outra vez ele deu um chute todo torto. Foi um negócio meio doido ali. Aí o Arsenal saiu, ficou na frente de novo com outro gol do Jesus de cabeça. Foi um gol bem bobo, assim, ao meu ver, porque acho que tava o Akanji ali e tinha outro atrás do Jesus ali, tinha outro jogador da Inter, não me recordo quem era, mas tinha outro jogador da Inter ali atrás do Jesus. O Akanji tava meio que na frente dele, assim, entre o gol e ele, no caso, né? Entre o gol e o Jesus. Aí o Gabriel Jesus, um lance despretensioso, que na minha visão ali, eu pensei que o Trossard ia cabecear para fora, tentar cabecear na direção do gol e mandar para fora. Ele escorou para dentro da área e o Gabriel Jesus basicamente livre ali, sozinho, sem marcação. Apesar do time da Inter estar ali, os jogadores do Inter bem próximo dele, sem marcação, ele só escorou para dentro do gol. Aí teve um chute do Saka, teve uns lances interessantes que acabou não dando em nada. E depois a Inter acabou matando o jogo ali com o golaço do Gyökeres, né? A Inter não, perdão. O Arsenal matou o jogo com o golaço do Gyökeres e depois a Inter não tinha mais poder de reação, né? Claro, já estava 3-1, já estava um jogo mais decidido ali. Mas foi um jogo interessante, eu gostei muito do jogo. Achei que o Arsenal tá numa fase, né? Os caras são o líder da Champions disparado. Acho que eles estão com 21 pontos. Venceu todos os jogos, tem 7 rodadas, 7, 14, 21 pontos. Arsenal tem 21 pontos. Acho que o segundo, o Real Madrid, tem 15 pontos. Então eles estão bem, pelo menos na Champions, eles estão bem folgados ali, né? Só tem mais uma rodada, na verdade, então, tipo assim, eles fizeram uma Champions, pelo menos a primeira fase, impecável. O Arsenal, eu acredito que vai ser, mas o Arsenal é o Arsenal, né? Como eu falei no outro vídeo do Arsenal, eles têm um time forte, têm um time leve, rápido, que dá trabalho, mas é aquele negócio, né? É um time que a gente paga para ver, né? A gente não sabe o que vai ser do Arsenal até chegar às fases decisivas, que pode ser na Champions, tanto na Champions quanto na Premier League. Então, o Arsenal é uma equipe que nas fases decisivas talvez sinta bastante a pressão. Eles perdem bastante jogadores também nessas fases. Vamos ver como que vai sair. Então foi uma rodada de Champions aí bem doida, né? Amanhã tem a continuação, vamos ver quais vão ser os resultados de amanhã. Amanhã eu volto com um vídeo novo comentando mais um pouco. Então teve uns resultados bem interessantes aí. Teve outros resultados que eu não me recordo agora, mas foi uma rodada bem legal de ver, né? Então, fechou? Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Não se esquece de se inscrever aí no canal, curtir o vídeo, deixar seu comentário, sua opinião aí. O que você achou da rodada de hoje? Você curtiu? Teve algum resultado que você não esperava? Então, deixa aí seu comentário e amanhã a gente volta para mais um vídeo, fechou? É nóis!